Alô pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Improvisação na Prática. Aqui você aprende os seus primeiros passos para improvisar na guitarra sem pensar em escalas. Meu nome é Thiago e o tema do episódio de hoje é 3 turnarounds que você precisa saber para improvisar na guitarra. Vamos nessa. Beleza, então para a gente começar, eu vou tocar os 3 turnarounds aqui e depois vou explicar o que é turnaround caso você não conheça, ok? Então vamos lá, vamos começar primeiro. Agora. Segundo. Agora. Agora vamos para o terceiro. Olha lá. Bom, como você percebeu aqui, o terceiro é bem mais detalhado, né? Tem muito mais informações. Então, no terceiro que a gente vai precisar de mais tempo para poder te passar aqui. Ele é bem mais complexo. Tá legal? Então vamos lá. O que é turnaround? Vamos lá. Turn around. Turnaround. O que é turnaround? Bom, o nome já diz o seguinte: turn around, ou seja, voltar, né? É uma volta, fazer a volta, ok? Isso aqui acontece em momentos de final de parte, final da música, se você quiser voltar, por exemplo. Vamos lá, você toca a música toda e geralmente quando a gente está improvisando, tocando um standard, né? Pode ser bossa nova, pode ser jazz. Nesse ambiente mais de jazz aparece muito essa coisa do turnaround. Mas assim, a gente consegue até ver isso em MPB, um monte de coisa, em suma. O turnaround é uma progressão, então o que é o turnaround? É uma progressão harmônica que serve para voltar ao início de uma parte ou ao início de tudo mesmo, né? Para voltar ao início de tudo, para voltar ao início da música, né? Por exemplo, quando eu faço, vou te dar um exemplo aqui agora, ó. Quando eu faço, por exemplo, Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vou tocar a música toda. Aí quando chegar lá no final eu faço. E fica mais lindo por causa do amor. Se eu quiser voltar a música de novo, o que eu faço? Né? Alguma coisa do tipo. Isso é um turnaround, é uma progressão harmônica que joga para o início da música de novo. Por exemplo, o cara está improvisando, aí ele e aí começa tudo de novo. Essa pequena progressãozinha que conecta o final ao início, não só da música inteira, mas às vezes de uma parte, é o turnaround, ok? Então essa progressão aí é o turnaround. E qual é o turnaround que é assim muito famoso de fazer? Vou te mostrar aqui um turnaround muito famoso, uma progressão muito famosa. Pode deixar isso aqui. Uma progressão muito famosa, um turn around famoso, e é o que a gente vai usar aqui, é o seguinte.
eu vou chegar em Dó. Né? Vou botar aqui um Dó com sétima maior. Aí o que eu vou fazer? O tom da música é Dó. Eu vou fazer então o dominante desse Dó. E antes desse dominante eu vou fazer um Ré menor, 7, 2, 5 desse Dó. E antes desse Ré menor eu vou fazer um Lá 7. Esse é o turnaround que a gente vai fazer. Lá, preparei para o Ré menor, fiz 2, 5, 1. E eu poderia voltar aqui mais de uma vez. Então, o que eu faço nesse pedaço? Como é que ideia que eu tenho para fazer esse turnaround? A gente vai ver isso aqui hoje. E a primeira começa agora. Vamos para análise, vamos analisar o que eu fiz aqui. Eu vou te mostrar com detalhes agora, então. Então vamos lá, vamos para o primeiro. Vamos voltar aqui. Deixa eu tocar primeiro, de novo aqui, aquele primeiro turnaround, ok? Então vamos lá. Dó, Lá 7, Ré menor, Sol, Dó. Agora, é isso aqui. Muito bem. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Bom, quando eu começo a frase aqui, ó, essa nota aqui, ó, eu cheguei no Lá 7, tá? Lembrando que a harmonia é Lá 7, Ré menor, Sol 7, Dó. Então, quando eu faço, cheguei no Lá 7 e faço aqui, ó. Quando eu chego nessa nota, eu estou no Ré menor. E aí eu faço. Ó. Quando eu chego nessa nota, eu estou no Sol 7. E cheguei aqui no Dó. Tá? Então a gente vai dividir por acorde. Então a primeira parte que está no Lá 7 é isso aqui, ó. E aqui nessa nota chega no Ré menor. A parte do Ré menor é, né? Começa aqui e vem. Aqui chega o Sol 7. A parte do Sol 7 é. Ó. E aqui é o Dó. Ok? Então tudo ficou. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um monte de coisa. Nesse Lá 7 está rolando escala alterada de Lá 7. O que é escala alterada? Escala menor melódica meio tom acima. Então, escala menor melódica meio tom acima vai ser Si bemol menor melódica. A digitação é essa aqui, ó. E aí eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Depois, quando eu chego em Ré menor, eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui. E o que é isso? Eu estou tocando, estou passando pela escala dórica. Depois, quando eu vou para o Sol 7, eu também estou passando pela escala alterada de Sol 7. Isso aqui também é parte dessa digitação aqui de Sol 7 alterado. E no Dó só tem uma nota, que é a quinta dele. Muito bem, só que aqui é importante dizer o seguinte: você não vai pensar nessas escalas para improvisar. Você não pensa nas escalas para improvisar, porque se você pensar, você trava. E aí é que vem. Tem dois momentos em que a gente pratica, que acontece na nossa vida, né? O primeiro momento é o momento em que você está estudando improvisação. O segundo momento é o momento em que você está de fato tocando, está improvisando, seja lá onde. Pode ser na sua igreja, pode ser no seu estúdio, na gig que você toca, sei lá, onde você está tocando, aí, onde você está se apresentando. Esse momento aqui é diferente desse momento. No momento em que você está estudando, que no caso aqui coincide com o nosso momento agora, né? Que a gente está aqui analisando, que eu estou te ensinando uma coisa, então a gente está estudando improvisação, é diferente de improvisar. E por quê? Porque quando você está estudando improvisação, você está num ambiente
da sua mente que é consciente. E quando você está improvisando, deve estar essas coisas, escalas, arpejos, etc. e tal, devem estar subconscientes. Você não deve pensar para tocar, por quê? Porque quando você está na sua mente consciente, ela processa informações a 40 bits por segundo. A mente subconsciente, centenas de milhares de vezes por segundo. Centenas de milhares de vezes mais rápido do que a mente consciente. Se você digitar, dá um Google, mente consciente, mente subconsciente, bits. Escreve assim, mente consciente, mente subconsciente, bits. Você vai ver que a diferença de velocidade de processar a informação é absurdamente muito maior na mente subconsciente. Tá? Então, é isso que você tem que entender. Agora, eu estou te mostrando as escalas, mas você não vai pensar nelas para tocar. Então, como é que eu faço para não pensar, Thiago? Simples. Você vai internalizar. E como é que você faz isso? Através da repetição. Como você fez com o seu carro, para dirigir seu carro, como você fez para aprender a nadar, para aprender a falar. Se você fala uma língua estrangeira, foi a mesma coisa. Aí você fala, Thiago, mas como é que eu vou improvisar se eu não vou pensar nas escalas? Você não pensa nas escalas. Você usa as escalas, mas você não pensa nas escalas para improvisar. Você é para pensar numa coisa? Se você está me assistindo aqui agora, você provavelmente você não é um iniciante na guitarra. Você pode até ser um iniciante na improvisação. Assim, não tenho intimidade com isso, mas queria tocar. Mas na guitarra definitivamente não, senão você não estava aqui. Se você fosse iniciante na guitarra, você estava procurando outras coisas. Tudo bem. Então significa que você sabe fazer uma levada. Então quando eu posso falar sobre isso com você? Quando eu vou fazer, por exemplo, uma levada, assim... eu estou fazendo subdivisões aqui, no caso, subdivisões em 4 partes. Olha só, agora eu estou acessando uma outra área da minha mente. Na hora que eu estava executando, eu não estava pensando. Entendeu? Inclusive, você também, se você já está há mais tempo na guitarra, você deve ser capaz de fazer isso que eu vou fazer agora. Ó, de fazer essa levada aqui, com esses 2 acordes e até conversar. De repente você toca na sua gig lá e você faz isso e conversa com o cara do lado. Não, peraí, não é essa música não. A próxima, abaixa um pouquinho a guitarra aí, tá muito alto. Peraí, se eu estou conversando com o cara, quem é que está tocando? É a mente subconsciente, é um piloto automático. E está acontecendo um monte de coisas aqui que a gente pode explicar teoricamente. Subdivisão de 4 partes, aí, acentuação em vários lugares, eu vario essas acentuações. Às vezes um outro músico, o baterista, ele entende a levada que você está fazendo e ele começa a fazer e você entra na dele, ele passa para você aquela informação praticamente automático. Praticamente em tempo real. Ele faz opa, na segunda você já vem você já sacou o que é, mas você não calculou. Mas se eu for colocar no papel, você vai ver a complexidade daquilo ali. Ou seja, você não pensa no groove para fazer o groove, você não pensa nas subdivisões para fazer o groove, é a mesma coisa, você não pensa nas escalas para improvisar. Quando você vai improvisar, você vai acessar informações que você já internalizou. E como que eu faço para internalizar? Estudando os turnarounds, por exemplo, né? Que é um elemento que acontece na música. Uma progressão que acontece com frequência. Então, se acontece com frequência, você precisa ter várias ideias. E, inclusive, esse turnaround que eu fiz... ele passa pelas escalas, só que esses elementos, por exemplo, o Lá 7, esse corte do Lá 7 aqui, ó, exatamente esse pedaço que está no Lá 7, a escala, a digitação é isso aqui, olha como eu faço. Opa, pera aí, eu coloquei uma nota cromática aqui. E eu troco a ordem, eu não vou na sequência. Por quê? Isso aqui é uma matriz. E o que é matriz? No método DNA da improvisação, eu batizei essas frases de matrizes. E o que são essas matrizes? São frases que estão na mão de todo mundo. Ah, Thiago, então isso é um lick. Tá bom. Só que ele é um lick, vamos dizer assim, um meta-lick.
Ele é extremamente importante, porque ele está muito presente em tudo quanto é pessoa que improvisa. Você vai pegar o cara que improvisa, ele faz isso. Ele tem essa matriz na mão dele. Porque a matriz é mais do que um leak. Ele é um leak que aparece o tempo todo, que não é qualquer leak. Entendeu? Você pode criar um leak aí, mas talvez não seja uma matriz, tá? Porque não necessariamente o leak que você criou, o Pat Metheny vai tocar. Né? Ou seja, são frases que as pessoas compartilham. Por que elas compartilham? Porque é comum você tirar solos. E quando as pessoas tiram solos, elas aprendem essa linguagem. É igual você vai falar uma língua estrangeira. Você não fala os termos, não fala a maneira como você organiza as palavras, faz diferença. E você precisa saber como se fala aquela língua, para não soar, né, feito um príncipe do século XVIII. Você precisa saber como que a língua é falada. É a mesma coisa a língua da improvisação. Quer falar a língua da improvisação, você precisa saber as matrizes. E essas matrizes, inclusive, elas te dão ideias para o teu solo. Você fala assim, cara, eu não tenho ideias, eu sinto que eu vou tocar, mas eu não sei criar frase, eu não tenho ideias para solar. As matrizes te dão essas ideias para você solar. Inclusive, outra coisa que elas fazem muito bem é conectar as escalas, sem você pensar na escala. Por quê? Escala alterada de Lá já engatou aqui no Ré menor e eu vou engatar agora em outra matriz no Ré menor. Ó. Outra matriz isso aqui. Então eu engatei duas matrizes. Ó. Então ela conectou, essas duas matrizes me ajudaram a conectar a escala alterada de Lá7 na escala dórica de Ré menor, ainda com um enclosure aqui. Ó. Aí tem tanto nome que se você pensar nisso para tocar, você não sai do lugar, tá? E quando eu chego aqui, esse pedaço é só um arpejo de Lá bemol menor que dá certo em Sol. Por quê? Porque o Sol alterado é a escala menor melódica de Lá bemol. Então, se eu faço o arpejo de Lá bemol menor em cima do Sol, vai funcionar bem, vai destacar o som do Sol 7 alterado, tá? Então, nesse turnaround, a gente tem uma matriz engatada em outra matriz com um arpejo, chegando aqui na quinta de Sol, na quinta de Dó, que é Sol, que não tem frase nenhuma, é uma nota só. Então, o que acontece? Resumindo aqui, você precisa ter essas informações previamente instaladas na sua cabeça, né? Você conseguir acessar isso previamente. Porque se você deixar para pensar isso na hora, tipo, eu sei as coisas teoricamente, aí na hora eu vou começar a tentar montar as frases, não vai sair nada. É tipo a história da geladeira que eu conto. Conhece a história da geladeira? Não sei se você já me ouviu contar a história da geladeira, eu vou contar. Exemplifica muito bem essa coisa da improvisação. Como é que é a história da geladeira? É o seguinte, você tem uma geladeira e a sua geladeira está ruim, você sabe que ela está ruim, você sabe, ela ainda não parou, mas você sabe que ela está capenga, ela já deu sinal de que vai morrer a qualquer momento e você não pode ficar sem geladeira. Como é que você vai ficar sem geladeira? Você sabe que não dá. E você está duro, você está sem grana. Aí o que você faz? Cara, eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho dinheiro no banco, mas a minha geladeira tá, eu sei que ela vai parar, cara. E se ela parar, o que vai acontecer? Eu vou ter que dar um jeito. Aí o que você faz? Você não faz nada, você deixa para lá. O que vai acontecer? Um belo dia ela para de funcionar e você desesperadamente tem que dar um jeito de ter uma geladeira. Aí o que você faz? Você vai na primeira loja aí, perto da sua casa e vê lá qualquer geladeira. E aí você não tem a grana, você, sei lá, faz um empréstimo, paga 3 geladeiras, porque não se preparou antes. Deixou para resolver tudo na hora e deu tudo errado, entendeu? Agora, se você já pensando, pô, a geladeira tá ruim, eu não tenho grana, eu não tenho cartão de crédito, o que eu vou fazer? Sei lá, você pode pensar numa coisa, sei lá, eu vou fazer uma conta digital, uma conta num banco digital desses aí, Nubank, Inter, sei lá.
um banco desse, eu faço, porque aí você faz pelo celular em casa, é super simples, fez a conta, você tem lá um cartão de crédito. Aí você de repente vai usando o cartão de crédito ali, ele já aumenta um pouco o seu limite. A geladeira parou e você tinha, quando a geladeira parou, você tinha o cartão para poder comprar e não vai pagar lá, ter que pegar um empréstimo, vai pagar uns juros absurdos para comprar a sua geladeira. Você se programou antes, você já previu a situação antes dela acontecer. É mais ou menos a mesma coisa que acontece na improvisação. Por exemplo, se você deixar para a situação te pegar desprevenido na hora que você vai improvisar, não dá tempo. Você sabe assim, não, eu já sei que no acorde Lá7, nesse turnaround, eu faço a escala alterada, eu já sei teoricamente a escala alterada, mas se você não foi ali executar e treinar ideias para ter uma reserva de ideias, para na hora que você for improvisar, você ter assunto para poder tocar, não vai sair, simplesmente não vai sair. Você vai fazer uma lambança e não vai sair do lugar, entende? Portanto, seja profundo. Pegue essa frase aqui, esse turnaround que eu te dei aqui, transporte ele para todos os tons, faça várias variações dele, para você ter 10 variações, toque em todos os tons, toque em outras digitações, para você realmente absorver, porque se você fizer isso, você vai internalizar isso na sua mão e você vai improvisar sem pensar em escala depois. Você não vai mais pensar numa escala alterada para acessar a escala alterada, sacou? Ser profundo é extremamente importante. Por exemplo, essa semana eu vou fazer um intensivão DNA. Eu faço praticamente toda semana. O que é intensivão DNA? São aulas ao vivo do DNA da improvisação, com os alunos do DNA da improvisação. E ali eu pego um assunto e passo 2 horas falando daquele assunto, dando detalhe por detalhe, vários exemplos. Por exemplo, vamos supor que turnaround fosse um assunto para... Inclusive é um excelente assunto para o intensivão. Vou pegar turnaround e aí vou mostrar escala por escala. Primeiro eu vou pegar ali, vou mostrar a digitação, vou recortar, vou mostrar na tela a digitação, vou tocar a digitação, vou dar todos os detalhes. Ser profundo te leva a internalizar aquele assunto e, consequentemente, depois improvisar sem pensar em escala. Então, resumindo tudo, vamos fazer um resumo desse primeiro turnaround, ok? Então, vou tocar primeiro aqui. Vamos lá. Olha lá. O que aconteceu? Lá7, Ré menor, Sol 7. No Lá7, rolou aqui a escala alterada de Lá7, mas você não vai pensar na escala alterada para tocar, você não vai pensar em escala para improvisar, porque você vai acessar e você vai internalizar primeiro para depois acessar essa escala sem pensar nela. Você vai acessar essa escala subconscientemente. E aqui tem uma matriz alterada, resolvendo na quinta de Ré menor, que vai engatar em outra matriz de Ré menor, depois vai seguir para arpejo de Lá bemol, resolvendo na quinta de Dó, ok? Todo esse esquema aqui você não vai pensar nesse monte de coisa para improvisar. Isso aqui é uma frase que funciona, é um turnaround que funciona muito bem. Isso é mais uma ideia para você usar no seu improviso, mais uma ideia para você solar, para você criar seus solos, e as matrizes te levam a conectar as escalas, reforçando que você não vai pensar nas escalas para improvisar, você precisa internalizar antes para acessá-las depois subconsciente, igual o caso da geladeira. Você tem a geladeira, se você deixar ela quebrar para depois pensar no que você vai fazer, você vai ficar sem geladeira. Então, se programa antes, arruma um cartão, faz uma conta num banco digital, arruma o cartão, já se programa, porque no dia que ela quebrar, você sabe o que fazer. É a mesma coisa improvisar. Se deixar para resolver isso na hora que você for tocar, simplesmente não acontece nada e você vai ficar pensando para tocar e vai ficar travado, subindo e descendo de escala o tempo todo. Vamos lá. Segundo turnaround. O que é turnaround? Progressão
harmônica de 3, 4 acordes no final da música que serve para voltar ao início. Por isso o nome turnaround, fazer a volta, ok? Então vamos lá. Segundo turnaround de hoje é esse aqui, ó. Dó, agora. Ok? Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Esse turnaround é bem interessante. Todos eles estão na mesma harmonia. Ele começa aqui, ó. O Lá7 vai começar aqui, nessa nota. Aqui acontece uma coisa muito interessante, ó. Lá7 entra aqui. O Ré menor entra aqui. O Sol 7 entra aqui. E o Dó entra aqui. Muito bem. Se você reparar, a entrada de cada acorde, a primeira nota da entrada de cada acorde é a terça desse acorde. Então, ó, terça de Lá. Ó, Ré menor. Terça de Ré menor. Terça de Sol. Terça de Dó. Então, aqui vale destacar a condução de vozes. A ideia desse turnaround aqui é a condução das vozes, ou seja, eu vou dar terça de um acorde para terça de outro acorde, para terça de outro acorde, para terça. Eu vou conectando pelas terças. E isso é muito legal porque isso é uma nota alvo, né? É um target note. É a nota para onde eu estou indo. E em volta, o que eu faço antes, eu estou guiando, é o caminho para chegar nessa nota. E essa nota, ela conta quem é o acorde. Isso é muito interessante. E nesse momento aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando assim, Ré menor, vou fazer tal escala, Sol 7, vou fazer tal escala. Mas não estou pensando em escala para improvisar. Eu estou me guiando pelas notas alvo. Então, resumindo, aqui eu estou fazendo isso aqui, ó. Vou tocar o baixo e a nota alvo, ó. Você já ouve a harmonia. E agora eu vou conduzindo isso, ó. Para começo de conversa, isso aqui é uma matriz, tá? E aí eu faço uma pequena variação dela. E agora eu vou fazer uma outra matriz aqui, ó. Para chegar na terça de Ré menor. Outra aqui. Para chegar na terça de Sol. Aqui eu faço o arpejo de Sol e entro um pouquinho na escala diminuta dominante. Porque ela tem quinta justa, nona aumentada, nona menor, ou seja, escala diminuta dominante. E resolvi na terça de Dó. Então, tem matriz de escala... esse aqui é matriz de escala da escala diminuta dominante. Tem arpejo superposto aqui, escala diminuta dominante aqui de novo, ou seja, eu não estou pensando definitivamente na escala para tocar isso aqui. Eu estou mirando nas notas alvo. Isso aqui é extremamente importante deixar claro. E por que é importante você treinar um turnaround igual a esse? Porque isso desenvolve o seu fraseado. Né? Quer desenvolver fraseado jazzístico, quer desenvolver bem um fraseado mais elaborado, com cromatismo, você precisa treinar isso aqui para depois acessar subconscientemente. E isso aqui resolve uma questão que eu já senti muito, que é o seguinte: cara, você está às vezes há anos tocando, já toca há muitos anos, mas nada de improvisar. Por quê? Porque sabe um monte de coisa teoricamente, mas treina as escalas isoladamente, mas não treina elas numa situação prática em que conecta, em que elas, a frase conecta os acordes. E aí isso não te leva a improvisar. Se você só coloca, nem coloca acorde, né? Fica só passando as digitações toda a vida, você não vai improvisar. E aí você, quando for improvisar, você vai ficar pensando em escala. Então, quer desenvolver o seu fraseado e quer
acabar com essa frustração de tocar há anos e ainda não nada de improvisar, pega esse turnaround e pratica ele e transporta ele, porque ele vai começar, esse tipo de movimento que tem matrizes também vai começar a saltar na sua mão e você vai improvisar sem pensar em escala. Eu passei muito tempo na minha vida sem fazer isso, sem parar e tirar, por exemplo, turnarounds assim, ficar treinando turnaround, transportando, tirando solos, porque eu pensava assim, cara, eu não tenho tempo para fazer isso, para fazer esse estudo, porque eu já tenho que treinar as escalas, os arpejos, tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para fazer isso. E sinceramente eu me arrependo. Eu tive depois um professor que me orientou a tirar os solos. Ele falou, cara, você quer improvisar, você tem que tirar os solos, porque nos solos você vai encontrar as coisas. E quando eu comecei a tirar os solos, eu comecei a sentir que a minha improvisação começou a destravar, eu comecei a ter muita ideia. O meu fraseado começou a desenvolver. E eu comecei, de fato, aquela sensação de já tocar há anos e não sair do lugar e nada de improvisar começou a passar, porque eu comecei, essas ideias começaram a brotar na minha mão, entende? Então, faça isso, aprenda as coisas teóricas, pode treinar a digitação das escalas, faz o que você quiser, mas isso aqui é extremamente importante que você faça, que você veja a situação prática. Isso aqui é solo tirado, isso aqui é solo de outras pessoas. Tirados, esses turnarounds, que não necessariamente esse aqui, porque isso acaba que vai virando depois vai se misturando no seu jeito de tocar. Isso aqui com certeza veio de algum lugar que eu não sei mais onde mas veio de tanto tirar solos. Isso aqui é extremamente importante que você faça. Então, revisando esse aqui, vamos lá, vamos tocar o turnaround, esse segundo turnaround, vamos lá, olha lá. Ok? O que está acontecendo aqui? Eu estou conectando os acordes, o Lá7, o Ré menor, o Sol7 e o Dó pela terça deles. Então eu vou tocar a terça do Lá7, vou conectar na terça do Ré menor, vou conectar na terça do Sol e vou conectar na terça do Dó. Assim, ó, Lá7, terça do Lá7, terça do Ré menor, terça do Sol, terça do Dó. Frase toda. Aqui caiu o Lá7, né? Tá, ó. Ok? Isso aqui é aquela coisa, eu estou conduzindo as vozes, as escalas estão aqui dentro, mas eu não estou pensando nas escalas para tocar. Isso aqui, quando você treina turnarounds assim e você repete eles, toca em todos os tons, internaliza para acessar isso subconscientemente depois, você desenvolve o seu fraseado, você na hora que você for tocar, vai sair. Se você treinar isso aqui, ele vai sair, você está acessando escalas, mas não está pensando nas escalas para tocar. E treinar isso aqui resolve um grande problema, que é o quê? De tocar muito tempo e não conseguir sair do lugar, não conseguir improvisar. Se você sente isso, se você está passando por isso, de já tocar muito tempo, saber muitas coisas de teoria e não conseguir improvisar, treine isso aqui que resolve. Lembra? Se você não tem tempo se você acha que você não tem tempo para praticar, para tirar essas frases, porque você tem que treinar escalas e arpejos, lembre-se que as escalas e os arpejos sozinhos não vão fazer você improvisar. Isso aqui vai. Terceiro turnaround, o que é turnaround? Progressão de 3, 4 acordes no final da música para poder voltar, né? Turnaround, fazer a volta, ok? Vamos lá. Terceiro turnaround, esse aqui. Esse aqui é comprido. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Para você entender essa frase, eu preciso destacar esse acorde aqui, ó, porque vai acontecer uma coisa interessante aqui nesse acorde Lá7, que é isso aqui, ó.
E nesse Lá7, eu vou usar a escala diminuta dominante. Agora lembra que eu vou usar a escala diminuta dominante. Nesse momento é o momento 1, é o momento estudo. Você está entendendo conscientemente, então você está pensando na escala, mas você vai treinar esse turnaround depois para você internalizar esse turnaround e acessar ele subconscientemente. Consequentemente, você não está acessando ele de forma consciente, você está improvisando sem pensar na escala. Você está improvisando usando a escala diminuta dominante, mas não está pensando, agora eu vou usar a escala diminuta dominante. Ela acaba saindo porque a frase está internalizada, ok? E o que vai acontecer especificamente nesse acorde? Superposição de arpejos. O que eu posso fazer de superposição de arpejo? O que é superposição de arpejo? É botar um outro arpejo por cima de um acorde que gera uma série de tensões, de intervalos que casam com uma determinada escala, que nesse caso aqui vai ser a diminuta dominante. Quais são os arpejos superpostos que eu posso fazer num acorde sétima que cai na diminuta dominante? Simples, Lá7, o próprio Lá, e depois você vai subindo de tom e meio em tom e meio, ou seja, Lá sobe um tom e meio, Dó sobe um tom e meio, Mi bemol sobe um tom e meio, Sol bemol. Todos esses arpejos funcionam, quer ver? E eles têm o som da escala diminuta dominante, saca só. Vou fazer aqui um Lá7 e vou fazer o arpejo de Lá, obviamente. Vai funcionar. Arpejo de Dó. Funciona. Arpejo de Mi bemol. Funciona. Arpejo de Sol bemol. Funciona. E todos eles estão dentro da escala diminuta dominante. E aí, o que acontece? A frase do turnaround, o terceiro turnaround, começa aqui, ó. Bom, eu vou pegar dois daqueles arpejos ali, o Sol bemol e o Dó, né? Aqui, ó, vou pegar dois, o Sol bemol e o Dó. Vou deixar o Lá e o Mi bemol para lá, tá? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, Sol bemol. Isso aqui, ó, é o Sol bemol invertido. Quais são as notas de Sol bemol? Sol bemol, Si bemol, Ré bemol. Eu estou fazendo Si bemol, Ré bemol, Sol bemol. Essa aqui é uma forma, pequena forma de um arpejo invertido, um arpejo maior com a terça no baixo, tá? Depois eu vou copiar isso aqui, ó. Isso aqui já é Dó maior, aqui, ó, Mi, Sol, Dó. Depois eu vou copiar o Sol bemol uma oitava acima. E depois eu vou copiar o Dó uma oitava acima. E eu vou aproximar cada um desses arpejos com uma nota cromática de aproximação para chegar nele, ó. O outro. Ficou. Em cima do Lá7 fica. Eu estou tocando a escala diminuta dominante aqui, mas não estou pensando em digitação da escala diminuta dominante. E depois eu vou conseguir acessar isso se eu treinar isso aqui. Eu vou começar a olhar, por exemplo, Lá7. Fundamental do Lá7 está aqui. Já toquei a frase. Então já consigo fazer isso em qualquer lugar, ó. Dó, Sol, sempre começando aqui, ó, onde está a fundamental, que eu vou aproximar e vou achar um arpejo aqui. Estou tocando a escala e não estou pensando na escala para tocar. Então a frase começa aqui. Quando eu chego aqui, eu chego em Ré menor. Quando eu chegar em Ré menor, eu vou fazer. Esse é o pedaço de Ré menor. De novo. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um monte de matrizes para chegar nas notas do acorde. Então, as notas do acorde são as notas alvo e as notas em volta que formam essas matrizes são enclosures. São notas que circundam
a nota alvo. Então, quando eu chego aqui, ó, essa é a quinta de Ré menor, agora eu vou mirar na terça, ó, de Ré menor, depois fundamental de Ré menor, de novo, mirando na fundamental de Ré menor. Se eu colocasse isso numa corda só, estou envolvendo aqui, passando pelas notas que estão em volta, e depois fiz o arpejo de Ré menor. Então, agora eu vou entrar no Sol 7. E eu vou entrar no Sol 7 por uma matriz, ó. Matriz de Sol 7 alterado. E aqui é um ponto em que eu vou engatar na escala diminuta dominante, ó. Isso aqui é a escala diminuta dominante. Então eu vim na escala alterada, escala diminuta dominante. Mas eu não vou pensar nisso para tocar, para improvisar. Agora eu estou pensando, eu entendi. Aqui está a escala alterada engatando na diminuta dominante. Beleza, agora a frase toda. Tem várias escalas aqui, mas eu não vou pensar nessas escalas para tocar. Eu vou treinar essa frase, eu vou transportar essa frase para eu entender esse movimento, porque isso vai ser internalizado, depois eu vou acessar isso sem pensar na escala, ok? Treinar uma frase dessa tem muitos benefícios. Primeiro, você vai conseguir tocar por cima de progressões complexas. As frases passam por escalas complexas, escalas exóticas, escalas simétricas, né? A escala diminuta dominante é uma escala simétrica. Tem aqui uma simetria que está se repetindo, está formando a escala diminuta dominante, sem necessariamente tocar a escala na sequência, misturando com outras técnicas, técnica de enclosure, arpejo, escala alterada, engatando na escala diminuta dominante, ou seja, eu conecto escalas, eu desenvolvo meu fraseado, eu consigo tocar por cima de progressões complexas e também você está tocando a escala, mas não está só tocando ela na sequência, não está só um shape, né? Não fica só um decorador de shapes e não consegue criar solos. Você está criando frases, criando solos, as escalas estão ali, mas não são só shape, sobe e desce escala o tempo todo. E isso internalizou, vai sair na sua mão escala diminuta dominante, escala alterada, conexão da escala diminuta dominante com escala alterada, e você não vai pensar nisso. Você vai acessar esse monte de escala, vai improvisar sem pensar na escala. E aí você fala, Thiago, improvisação é muito complexo, olha quanta coisa eu tenho que saber aí. Você falou de escala isso, escala aquilo, superposição de arpejo. Cara, lembra do carro. Lembra de quando você estava aprendendo a dirigir. Você já ensinou, às vezes, você, sei lá, tem muito tempo, você não lembra, mas você já ensinou alguém a dirigir? Recentemente você já fez isso? O que parece óbvio para você, para o outro não é. Por quê? Porque você acessa aquilo subconscientemente, 40 milhões de bits por segundo. Quem está aprendendo consegue, não. Ele acessa aquilo devagar, entende? Isso aqui é a mesma coisa. No início vai ser, peraí, é uma dificuldade, você sente que é complexo, que é difícil, porque você está processando devagar. Mas se você repetir, teu cérebro vai entender, peraí, isso aqui é muito importante para ele. Vou jogar aqui para esse ambiente que é mais confortável, que armazena as coisas mais importantes. O que é mais repetido eu guardo aqui, que isso aqui é importante. E aí aqui processa muito rápido, porque a informação já está lá. Lembra sempre, você tem que crer para ver. Tem aquele ditado, né? Eu tenho que ver para crer, mas aqui na improvisação, no que diz respeito a improvisar sem pensar em escala, internalizar e acessar isso subconscientemente, você está improvisando, pular uma coisa na sua mão, uma superposição de arpejo, uma escala, uma matriz, sem você pensar, é uma coisa que você vai ter que crer para ver. Você vai ter que treinar isso aqui, vai ter que mergulhar nessas técnicas para poder sentir a escala
pintando na tua mão e você tomando consciência do que aconteceu depois que você fez. Você já sabia disso? Você já tinha parado para pensar nessa coisa de que você precisa internalizar e precisa processar essas informações de escalas e de frases subconscientemente para você improvisar sem pensar em escala? Você já sabia disso? Se você não sabia, comenta aqui o que você achou, o que você está achando desse papo. Deixa aqui seu comentário que eu quero saber. Então, revisando aqui o último turnaround, ok? Vamos lá, deixa eu tocar aqui. Eita ferro, vamos lá. Ó, Lá 7 entra aqui. Isso aqui é a parte do Lá 7, que é superposição de arpejo que acessa a escala diminuta dominante. Aqui é arpejo de Sol bemol, de Dó, Sol bemol de novo, oitava acima, de Dó. Aqui você está acessando a escala diminuta dominante sem ficar só tocando a escala na sequência, sem ficar sendo só um decorador de shape, não conseguir criar solo. Isso aqui é criação de solo. Aqui eu entro Ré menor, cromatismo, para acessar as notas do acorde, terça, arpejo do Ré menor, e agora eu vou entrar no Sol 7, escala alterada, matriz, já engatando na escala diminuta dominante, ou seja, estou conectando as escalas aqui. Isso aqui você está tocando por cima de progressões complexas. Quando você treina isso aqui, você está improvisando por cima de progressões complexas. E quando você treina isso, absorve isso, internaliza isso, você acessa as escalas, várias escalas, você conecta as escalas, mas você não está pensando nas escalas. Lembra? Mente consciente, mente subconsciente. Mente consciente, momento de estudar, e nesse momento você aprende conscientemente, entende, pensa, depois você treina isso, absorve, internaliza e acessa depois. Quando você for tocar, você acessa, quando você for improvisar, você vai acessar essas escalas sem pensar nas escalas. Beleza, minha gente? Espero que você tenha gostado. Chegamos ao fim. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você chegou até aqui, se você curtiu essa aula, dá um like também, que isso ajuda a impulsionar para outras pessoas, compartilha também com seus amigos, faz a festa aí e a gente se vê numa próxima aula. Valeu!